Bom dia, boa tarde para você que está assistindo gravado, boa noite para você que está chegando mais tarde. Bom dia para nós, este é o dia que o Senhor fez e nos alegremos nele. Edna, Sol, Cleide, irmão Gervásio, Cidinha, bom dia, gente, bom dia, Lu, bom dia, Aninha, bom dia, Eva, coisa boa, já vai começar o dia com vocês, viu, um presente de Deus, meu amigo Daniel, minha querida amiga e irmã Maria Conceição, bom dia para vocês, que hoje seja um dia de vitória e vai ser, porque este é o dia que o Senhor preparou para nós. Então iremos sim nos alegrar nele. O orvalho de hoje está em Marcos, capítulo 4. Marcos 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o governo da liberdade. Essa semana que nós estamos falando sobre governo, né? Então hoje será o governo da liberdade. Olha que linda essa palavra. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Chega o momento que nós precisamos sair do lugar e atravessar, né? Há uma necessidade de, às vezes geograficamente falando, às vezes emocionalmente falando, espiritualmente falando, há uma necessidade de fazer uma travessia, né? E ir para um outro lado. E Jesus entrou lá no barco com eles, deixou para trás a multidão. Existem momentos que precisamos deixar para trás algumas pessoas, algumas situações, alguns entendimentos, algumas crenças, coisas que a gente não tem que deixar para trás, porque se você não deixar para trás, você não consegue avançar. E eles partiram, embora outros barcos também o seguiam, né? Sempre tem alguém que segue, alguma coisa que insiste em ficar ali grudada, alguns sentimentos, né? A gente tá falando, não sou mais desse lugar, eu tô indo para outro lugar, minha missão aqui acabou, mas às vezes eu tenho alguns sentimentos que persistem em nos acompanhar. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, tranquilamente, com a cabeça numa almofada, ali ele descansava na paz de Deus. Os discípulos acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não está preocupado com isso? Como que pode o Senhor estar aí num sono tão profundo? Como é que pode o Senhor estar aí dormindo com tanta tranquilidade e essa tempestade aqui para acabar com tudo? Como que pode isso, mestre? Não tá estranho o Senhor dormindo? Aí Jesus acorda assim, tira uma remelinha do olho e desperta. Aí ele vai e fala: vento, vamos dar uma parada, vamos dar uma segurada, vento, para. Aquieta, mar. Shh, shh. Parou. De repente o vento parou, houve uma grande calmaria. E aí Jesus perguntou: vocês estão com medo do quê? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Ainda não têm fé? Cadê a fé de vocês? Por que vocês estão tão perturbados, tão angustiados, tão preocupados? Cadê a fé de vocês? E eles, apavorados, os discípulos diziam um ao outro: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E olha o que Jesus está nos ensinando aqui, gente, que primeiro, medo e fé juntos não caminham, né? Então, ou bem você tem medo, ou bem você tem fé. Não venha dizer que você tem medo, mas também você tem fé, porque os dois eles não caminham junto, porque medo é ausência de confiança. Então eu estou com medo porque a qualquer momento tudo pode desmoronar na minha cabeça. Agora, se eu tenho fé, eu tenho a confiança que pode até estar meio
O teto pode estar meio penco, assim, sabe? Meio penso ou meio penco, sei lá. Meio tortinho assim, e eu estar ali debaixo sem uma alternativa, mas não vai dispensar, porque eu não vejo, mas eu creio que a mão do Senhor está ali sustentando. E olha que interessante essa passagem. Aqueles discípulos, eles estavam numa situação muito complicada, né? Vamos olhar, se colocar no lugar dos discípulos. Eles estavam dentro de um barco, Jesus estava dormindo, daqui a pouco começa uma onda, uma maior, daqui a pouco começa uma ventania, o barco começa a encher de água. Qual é a primeira atitude que você tem quando você está diante de uma situação difícil? Qual é a primeira situação qual é a primeira reação? Eu vou fugir daqui, taca-lhe pau. Não é isso? Vou me jogar nesse mar, vou sair nadando loucamente, vou chegar do outro lado, estou são e salvo. Só que não tinha essa opção, porque as ondas eram muito altas. E eles estavam de repente ali no meio do mar, não tinha como. Eu não vou conseguir nadar até o outro lado. Então eu não vou conseguir fugir. E aí como que eu enfrento isso? Como que eu luto contra isso? Como é que luta contra o mar, gente? E aí eles ficaram ali numa situação desesperadora, porque não tinha como lutar e não tinha como fugir. A gente sempre, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que eu já tenha citado aqui, sobre um mecanismo, né, que o nosso cérebro ele libera, ele aciona quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, que é o mecanismo, né, a resposta de luta e fuga. Então, quando isso é uma reação que o nosso corpo ele tem, que o próprio Deus colocou em nós quando nós estamos numa situação de perigo. Então vamos pensar, você tá numa floresta e aí você vê ali um urso. O que você vai fazer? Você vai lutar com o urso? Ai meu Deus do céu, não dou conta. Davi dava conta, ele lutava com o leão, com o urso, para poder proteger as suas ovelhas. Mas digamos que a gente olha e fala, não dou conta de lutar com esse urso. Aí o que você faz? Você foge. Para você fugir, o seu corpo, o seu cérebro, ele libera para o seu corpo algumas substâncias para te dar força para fugir daquele perigo. Então, qual que é esse mecanismo de luta ou fuga? Você tem duas opções. O perigo está diante de você. Ou você luta contra isso corporalmente, como Davi fazia, quando o leão chegava, quando o urso chegava, ele recebia uma descarga, né, de endorfina, de força, de ânimo, e aí ele lutava, ele ia pra cima. Aqui não foge não, aqui enfrenta, aqui luta. Então ele lutava contra aquilo que vinha para tirar as suas ovelhas, matar as suas ovelhas, e isso deu a ele o que? Uma habilitação para que quando ele estivesse diante de Golias, ele tivesse coragem para ir para cima e lutar. Porque Davi pequenininho, o urso grandão, o leão fortão, e ele não se intimidava. Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a encarar os desafios de frente, né? Então, quando ele se deparou com quem? Com Golias, grandão, fortão, folgadão, ele falou, meu filho, eu sei o que é lidar com um ser folgado. Leão, ele é folgado, ele chega, ele impõe respeito. O urso é grandão, eu sei lidar com isso. Pode vir que eu vou acabar com você. Vai acabar como? Vou acabar com você com o meu pequeno estilingue. Isso vai ser o suficiente. Mas ele tinha força, mas ele não era força física. A força que Davi tinha era estratégico. Ele usava o seu cérebro, ele não usava a sua força física, até porque era incompatível, certo? Então, quando ele estava diante de um perigo, Davi, ele não fugia, ele enfrentava. Mas também existe um mecanismo que não tá errado também, que é você fugir. Imagina um cachorro diante de você, um pitbull, o que você vai fazer? Você vai ficar lá e eu vou lutar com você. Você instintivamente corre, perna pra quem te quer, eu não vou ficar aqui brigando com esse pitbull não. Então tudo isso é o nosso corpo que libera pra nós essa condição de lidar com as situações. E aí o que isso vai mudar na minha vida? É a forma como eu vou reagir, como que eu vou usar essas substâncias que fisicamente, tá? Isso é uma coisa física. O meu corpo ele libera, o meu cérebro ele libera pro meu corpo. Como que eu vou usar isso favoravelmente? Os discípulos, eles não tinham como usar essa substância que liberou pro corpo deles, porque não tem como lutar contra
o mar, certo? Imagina você lá lutando contra o mar. Não tem como. Tem como você fugir de um barco em alto mar? Tem como? Não tem como também. Vou nadar, nadar, nadar. Não tem como também. Embora há pessoas que façam isso. O seu instinto de fuga é tão grande que ele se joga no precipício que for para não lidar com a realidade, para não ficar ali enfrentando. Porque a realidade é cruel, gente. Ah, se você não fugir, ó, você não se jogar dentro desse mar, o mar vai te engolir. Pensa na situação dos discípulos. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, que você olha e fala, meu Deus, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Já viu esse ditado? Se eu ficar aqui, eu vou ser engolido por esse mar. Já viu um mar com aquelas ondas absurdas? Você tem pavor, você não tem força para lutar. Mas se eu ficar nesse barco, de qualquer forma, eu vou morrer. O que eu faço agora? A sorte dos discípulos é que Jesus estava no barco. E ali ele dormia assim, ó, num sono profundo, tranquilamente. E, gente, naquela época não era um navio. Você já andou de navio? Navio você nem sente ele se mexer. Você tá andando, o mar chovendo, você até sente ali, ó, um negocinho ali, outro aqui, mas não é aquela coisa agressiva, você dorme tranquilo, você come num navio, o seu copo não sai rolando. Não, era um barco. Tinha quantos andares esse barco? Não tinha andares, talvez, estudiosos dizem que era talvez de 7 a 8 metros esse barco. Então tava todo mundo no mesmo ambiente. O barulho, o trovão, o vento, a gritaria, o desespero. E Jesus lá, ó, pleno, dormindo. E eles tiveram que interferir no sono de Jesus para falar assim, tá vendo? Você não acha que tá errado, não? O senhor dormir enquanto tudo isso está acontecendo? Aí Jesus desperta e fala, para, vento, para, tá tudo, e tudo parou. E aí o que Jesus quis ensinar? Quando ele fala assim, vocês não têm fé ainda? O que Jesus quis nos ensinar? Que existem momentos que não dá para fugir e nem dá para lutar. Olha só. Davi, ele em vários momentos ele lutou. Davi, ele foi lá, vamos lutar, e ele lutava, defendia as ovelhas, o que é meu você não mexe. Davi, em muitos momentos, ele lutou, e existem momentos que nós temos que nos levantar e guerrear. Quando Josué foi dado a ordem para ele, que ele conquistaria a terra, teve momentos que ele teve que lutar. Usar força ali, eu vou lutar, mas teve momentos que ele não pôde lutar. Faria sentido ele lutar com as muralhas de Jericó e ficar dando murro em cima das muralhas? Fazia sentido? Não, o que ele fez? Ele rodeou. Ele começou a dar voltas na muralha. Davi lutava com o urso, Davi lutava com o leão, Davi lutou com Golias, mas ele podia lutar com Saul? Ele teve oportunidades de matar Saul e ele fez o quê? Aqui já não é mais território meu. Então, qual é a sacada dessa palavra? Qual é o código que o Senhor está nos ensinando? Que existem momentos que você tem que usar tudo aquilo que Deus te deu, a capacidade. Gente, eu até anotei aqui para vocês que quando nós estamos diante de um perigo e a gente recebe do nosso cérebro essa resposta de luta e fuga, o nosso corpo ele começa a liberar vários mecanismos para nos ajudar. Então ele libera o sistema nervoso simpático, ó que legal, ele é acionado, aí nós recebemos o quê? O estado de alerta, perigo, e aí você recebe energia. Olha que lindo que Deus faz. Quando você está diante de um perigo, seja ele qual for, tá? Às vezes até um perigo é porque nós não damos atenção àquilo que acontece ao nosso redor. A gente acha que isso aqui é bobeira, é intuição feminina, isso não se dá atenção. Isso é o espírito alertando, problema em vista, problema em vista. Você tem que entrar no estado de alerta, você recebe energia, e aí sabe o que acontece? Você recebe os hormônios do estresse, que é o que, gente? A adrenalina e o cortisol. Aí a sua frequência cardíaca, ela começa a acelerar, a sua pressão arterial, e você começa a preparar o seu corpo para ação.
Olha que coisa interessante. Nós recebemos toda a carga energética para poder reagir perante um perigo. E aí depois o seu fluxo sanguíneo, ele começa a trabalhar e aí ele redireciona para os músculos para você ter força e energia para você ser rápido em agir. E aí seu corpo aumenta a sua atividade muscular e você tem condição de ter uma resposta imediata para aquela situação. Era assim que Davi fazia. Ele pegava tudo aquilo que o cérebro dele descarregava com essa resposta, né, de luta e fuga que o próprio Deus colocou em nós. Ele falou: o quê? Eu vou desperdiçar isso? Vou nada. Eu tenho energia, eu tenho adrenalina, tá? Liberou o cortisol, eu vou pra cima. Meus músculos, eles estão preparados. Eu vou lutar. E às vezes você sente tudo isso, aí você reprime, né? Você reprime, e aí o que acontece? A psicologia diz, a ciência diz que quando você reprime essa sensação, essa resposta da luta e fuga, essa sensação ela perdura dentro de você. E sabe o que acontece? Você desencadeia a ansiedade. A ansiedade nada mais é que isso, né? O acelerar do coração, né? O suador. O seu corpo está dizendo: vamos lutar. Ou perna pra quem te quer, ou você vai correr. E é tão interessante que se você sentir isso, se você sair pra correr, essa carga de energia ela é liberada e você volta ao seu estado normal. Ou então você bate pra guerra, minha filha, vamos lutar. Eu lembro que a minha vida inteira eu vi minha mãe andando pela casa. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Que momento que aquela atriz principal, eu não lembro o nome dela, ela começa a andar na casa e falar: você não vai mais atuar aqui na minha casa, põe pra fora, Satanás, não sei o que. E ela começa a expulsar, e ela anda na casa e ela ora. A minha vida inteira eu vi a minha mãe fazendo isso. Quando minha mãe sentia medo, ela nem sabia o que ela estava fazendo. Isso era um impulsionador, um encorajamento do espírito, eu acredito. Que quando ela se sentia ameaçada, eu nunca vi a minha mãe amuada no cantinho da cama, se sentindo ameaçada, se sentindo mal. Às vezes até quando ela tinha uma discussão, né, com meu pai, as coisas meio que fugiam do controle. Que família que nunca viveu isso, não é mesmo? Meu pai ia trabalhar, minha mãe começava a orar nessa casa, minha filha, e ela ia pra lá, e ela ia pra cá, e ela não sei o que, e ela clamava, e a gente acordava com ela guerreando, colocando pra fora toda aquela força, todo aquele ânimo. Ela se via diante de uma ameaça, ela nunca, mas nunca se pegou no cantinho ali e ficou ali amuadinha. Ela pegava toda aquela energia e batalhava. Às vezes a gente sente isso e a gente alimenta esse sentimento e coloca ele numa caixinha. Não é para colocar na caixinha quando você coração acelera, quando você começa a se dar sua dor. É hora da guerra. Levanta e vai orar. Levanta e vai guerrear. Aqui, medo, você não vai ficar. Eu te coloco pra fora agora. Você não vai ter poder sobre a minha vida. E você tem que andar. Porque o seu corpo tá cheio de energia. Você precisa andar, fazer movimentos no seu corpo, movimentos de guerra, sabe? De você usar assim a sua mão como se você tivesse com uma espada e você liberar tudo aquilo que foi descarregada, a carga energética que foi liberada sobre você, você tem que colocar lá pra fora. E nada melhor, gente, olha como Deus é lindo. Hoje, isso foi desenvolvido para aquela época que o homem caçava, que ele tava no meio do mato, que sim, ele encontrava o urso, que sim, ele encontrava o leão, e ele tinha que fazer alguma coisa, ou fugir ou lutar. Então Deus nos deu esse mecanismo pra gente se defender. Hoje a gente não sabe usá-lo. O que a gente faz? A gente fica em cima da cama, porque nós vivemos uma zona de conforto muito grande. Então nós ficamos ali em cima da cama fazendo o quê? Chorando porque o nosso coração está acelerado. E aí o Senhor nos deu uma arma, que é o quê? A oração. Levante-se, pegue essa arma e comece a falar com toda a fúria que há no seu coração, você dizendo assim: eu não aceito esse sentimento me dominar, este medo me dominar, eu confio no meu Deus. E você vai usar o que? A palavra, que é a sua espada, não é isso? Eu confio em Deus, Deus é por mim. E você vai começar a andar na sua casa liberando isso. Os discípulos,
discípulos, eles não tinham para onde fugir, gente. Olha que coisa interessante. Os discípulos somos nós. Muitas vezes não tem para onde fugir. Não é um urso que tá diante de nós pra gente ir lá fisicamente guerrear com ele. Não é, às vezes não, os problemas que surgem na nossa vida não é algo que a gente consiga ir lá com as nossas mãos resolver. Igualzinho aconteceu com os discípulos. Não era algo que eles conseguiam ir lá e resolver, porque era uma tempestade, não se luta com o mar, não se luta com tempestade, não se luta com vento, e eles estavam presos num lugar que era num barco. Não tinha o que fazer. Qual era a opção deles? Clamar, acordar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, olha, você não tá vendo? Quem nunca, né? Falou, Senhor, você não tá vendo? O meu sofrimento, o tal do meu sofrimento. Senhor, o Senhor não tá vendo? Ele sim disse, sim, eu estou vendo sim. O que eu não estou vendo é a sua fé em exercício. O que eu não estou vendo é você ter domínio, governo sobre essa situação. O que eu não tô vendo é você governar. O externo não pode ter poder sobre nós. Olha o que Jesus nos ensina aqui, gente. O que é o governo da liberdade. O externo estava desmoronando, o vento estava forte, a chuva estava forte, a tempestade, o externo estava caindo e Jesus estava dormindo. Se nós temos insônia, no dia mau, significa que nós não estamos governando a nossa liberdade. Nós não confiamos, só governa aquele que confia. Só governa os sentimentos, só governa as emoções, aquele que confia. Deus está comigo, então nada vai me submergir, nada vai me abater, nada vai me afligir, porque Ele está comigo. Então eu quero finalizar, porque já são 7h21, dizendo para você o seguinte: você não pode deixar nada roubar a sua liberdade. Qual é a liberdade? A liberdade de ter saúde, a liberdade de ter paz, a liberdade de ter uma noite de sono, uma liberdade de ter equilíbrio. Pessoas não podem roubar o nosso humor. Eu tava bem até fulano chegar. Quando fulano chega, minha cara fecha. Você está sendo escravo e não livre. Aquele que governa, ele é livre. O Senhor nos chamou para liberdade. Então assuma o controle da sua vida e não permita que o externo te governe. É você que governa, porque você tem quem? O Espírito do Senhor em você. Não é pairando, é dentro, é te movendo. Amém? Você crê nisso? Um beijo e que você hoje ore e diga: Senhor, eu quero exercer o governo da liberdade. Nada mais que acontece ao meu entorno terá poder de roubar a minha paz, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, verdadeiramente, seremos livres. Até amanhã, às 7h01.